Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a sessão do Clinical Case 12 minutos. O clinicalcasediscussion.com é uma plataforma de casos clínicos que nós temos na internet, onde todos podem tentar dar seus diagnósticos, tentarem fazer seus exercícios diagnósticos em diversas especialidades médicas. E o Clinical Case 12 minutos é uma transmissão nos nossos canais, no YouTube e no Spotify. Nós estamos hoje aqui com um convidado bem especial, o cardiologista Dr. Nelson Madeira. Dr. Nelson Madeira é um cardiologista com anos de experiência, formado na PUC de Sorocaba, cardiologista formado na Beneficência Portuguesa de São Paulo e no Dante Pazanese, e fez também ecocardiografia na Beneficência Portuguesa. Especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dr. Olá, Nelson. Gugel, muito obrigado pelo convite. E vamos lá tentar de forma sucinta discutir aqui uma patologia que nós sabemos pelo spoiler que vai ser cardiológica, mas vamos tentar desenvolver um raciocínio clínico aqui com o pessoal. Ok. Nelson, nosso caso de hoje é um paciente com desconforto respiratório há mais ou menos 2 meses. Então eu vou ler o caso clínico para vocês todos acompanharem, quem estiver no YouTube. Paciente do sexo masculino, 47 anos, natural e procedente de uma pequena cidade do interior do estado e apresenta há 2 meses quadro de dispneia aos mínimos esforços, dispneia paroxística noturna e edema dos membros inferiores. No exame físico de relevante, tinha um ritmo cardíaco normal, com bulhas cardíacas normofonéticas, rítmicas, em 2 tempos, com um sopro sistólico no foco mitral, 4 cruzes em 6, uma B3, estase jugular, uma hepatomegalia, edema de membros inferiores e uma pressão arterial de 17/11 em ambos os membros superiores. Dr. Nelson, diante desse quadro, desse paciente de 47 anos com um desconforto respiratório, uma dispneia aos mínimos esforços, o que o senhor poderia dizer com essa história e esse exame físico? Bom, de uma forma sucinta, a gente está de frente de um paciente de 47 anos com dispneia. Dispneia progressiva há 2 meses e agora dispneia aos mínimos esforços. Esse exame físico já é bastante enriquecedor para a gente, né? Eu acho que a gente tem que principalmente focar aqui na parte cardiológica, que o exame físico já nos diz bastante coisa, um sopro de insuficiência mitral, ele tem a terceira bulha, tem estase jugular, tem hepatomegalia, ou seja, está congesto, tem congestão venosa. Eu iria, primeiramente, diferenciar entre a parte cardiológica e a parte pulmonar. Eu acho que é o diagnóstico diferencial. A gente tem que pensar também síndrome nefrótica, cirrose hepática e nas causas pulmonares. Eu faria também o diagnóstico diferencial com hipertensão pulmonar, broncopneumonia, asma. E na parte cardiológica, a principal hipótese que eu faria aí o diagnóstico diferencial é insuficiência cardíaca. Perfeito, muito bem. Nós temos alguns exames laboratoriais que foram solicitados. Posso revelar aqui para o senhor? Com certeza, vamos lá. Hemograma. O hemograma foi normal, sódio e potássio normais, uma creatinina de 1,8 por normal de 0,7 a 1,3 miligrama por decilitro, uma glicemia de 187, normal até 99, um LDL colesterol de 176, o normal é menor de 100, e a urina uma proteinúria. Diante desses exames, alguma coisa lhe chama a atenção? Bom, a gente vê aí o paciente já com uma alteração da função renal, uma creatinina de 1,8, já tem uma proteinúria, já tem lesão renal, provavelmente a gente vê que ele está bastante hipertenso. É um paciente metabólico, né? A gente vê a glicemia dele de jejum 187, o LDL colesterol bem elevado, 176, proteinúria, é hipertenso, então é um paciente metabólico. Isso nos faz pensar um pouquinho, caminhar para a parte cardiológica, né? Mas a parte pulmonar não pode estar descartada até o momento. Eu acho que estando numa urgência, recebendo o paciente numa urgência, depois desse exame laboratorial, a gente partiria para um raio-x de tórax. Você tem um raio-x de tórax? Sim, nós temos o raio-x de tórax. Algum comentário sobre o BNP? Dependendo do que encontrarmos no raio-x de tórax, eu acho que o principal exame laboratorial que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial entre causas cardíacas e causas pulmonares é o BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral, que é um hormônio liberado pelos ventrículos
do coração quando ele, em resposta às pressões de enchimento aumentadas. Então, quando a gente tem um paciente nessa situação aí, e se pede o BNP ou NT-proBNP bastante elevado, a gente praticamente fecha o diagnóstico e bate o martelo, que provavelmente é de origem cardíaca, é insuficiência cardíaca. Perfeito. Nesse caso, não temos esse exame, mas temos o raio-x de tórax, que eu poderia mostrar aqui. Esse é o raio-x de tórax que foi feito. Algum comentário sobre ele? Eu acho que o raio-x de tórax nos ajuda bastante, né? O raio-x de tórax com a cardiomegalia bastante evidente, né? Se calcularmos aí o índice cardiotorácico, com certeza vai dar maior do que 50%. A gente vê a inversão da trama vascular, um pouquinho de congestão venosa também, mas principalmente o que chama atenção é o aumento da área cardíaca, a cardiomegalia. Se a gente puder falar rapidamente para os nossos colegas que estão assistindo e amigos, o que é o índice cardiotorácico, né? Para a gente calcular o índice cardiotorácico, a gente calcula o maior diâmetro da área cardíaca com o maior diâmetro transverso da caixa torácica. O valor normal é até 0,5, até 50%. Valor maior do que esse, ou seja, a área cardíaca está aumentada, já sugere cardiomegalia. E esse raio-x, do nosso caso, está evidente que o paciente tem a área cardíaca aumentada. A gente tem uma imagem, se eu não me engano, aí, para a gente só ilustrar o que é o cálculo do índice da cardiotorácico. Aí tá aí, são dois raio-x de área cardíaca normais, e o da direita a gente vê lá, em azul, o diâmetro da área cardíaca, e em verde claro, o maior diâmetro transverso da caixa torácica, em inspiração profunda. E se a gente for calcular o índice cardiotorácico aí, que é a área cardíaca sobre o transverso da caixa torácica, vai dar menos de 50%. Então, uma área cardíaca normal. Naquele nosso caso, se a gente for calcular, com certeza dá mais que 50%. Perfeito, Nelson. Agora, então, nós já avançamos no diagnóstico. Nessa atual situação... Com certeza, nós estamos caminhando aí para uma etiologia dessa dispneia ser uma etiologia de origem cardíaca. Que nós poderíamos caminhar um exame fácil, um exame barato, que tem em qualquer unidade de pronto atendimento, o eletrocardiograma. Imagino que nós tenhamos aí um eletrocardiograma desse paciente. Nós temos o eletrocardiograma e aí está. Vamos lá, o eletrocardiograma, paciente em ritmo sinusal e com bloqueio de ramo esquerdo. É um eletrocardiograma que sugere bastante também que o paciente deva ser portador de uma cardiopatia, provavelmente insuficiência cardíaca. A etiologia, difícil a gente conseguir esclarecer nessa situação, mas que ele tem uma área cardíaca aumentada, que ele tem uma dispneia bastante característica de ser cardíaca, a gente está caminhando para o diagnóstico de origem cardíaca. Se eu puder falar por um minutinho, aqui nós já temos subsídio para fechar esse diagnóstico de área cardíaca. Quais são, Gurgel? São os critérios de Framingham. Os critérios de Framingham para diagnóstico de insuficiência cardíaca são muito simples, fáceis da gente usar, inclusive numa primeira consulta de pronto-socorro. Os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores, dispneia paroxística noturna, estertores pulmonares, edema agudo de pulmão, refluxo hepatojugular, turgência jugular, B3, que tem no nosso caso também, PVC maior do que 16 centímetros de água e também uma perda de peso maior de 4,5 kg depois de 5 dias do início do tratamento. São os critérios maiores. Os critérios menores, dispneia de esforço, tosse noturna, derrame pleural, edema maleolar, hepatomegalia. Então, assim, com 2 critérios de Framingham maiores, a gente já faz o diagnóstico. O nosso paciente tem vários. Nosso paciente tem cardiomegalia, tem B3, ele chegou reclamando de dispneia paroxística noturna, ele tem um refluxo hepatojugular, com certeza no exame físico ali, ele tem estase jugular. Então, veja bem, nós precisamos de 2 critérios de Framingham maiores para fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Nosso paciente tem no mínimo aí 4 ou 5. Então, é bem fácil de aplicar o critério de Framingham, que a gente aprende lá na faculdade. 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, já fecha o diagnóstico. Isso é bastante fácil de aplicar, um critério clínico de diagnóstico de insuficiência cardíaca. Muito bem posto, muito fácil de entender. Então, nós já temos um paciente nós colocamos a história clínica, o exame físico, os exames laboratoriais, um raio-x de tórax, um eletrocardiograma. Mais alguma coisa, doutor Nelson? Eu acho que eu sou um pouco tendencioso a pensar na parte, por fazer bastante ecocardiograma, por ser cardiografista, de pensar no nosso ecocardiograma, que hoje em dia já é um exame bastante acessível para a gente, também não é um exame caro, e que aí vai fechar completamente o diagnóstico. Eu faria um ecocardiograma transtorácico bidimensional, a princípio, que aí a gente bateria o martelo.
Nós temos ele? Temos um ecocardiograma, eu vou ler a conclusão do eco e em seguida nós vamos mostrar o eco do paciente e o eco de um paciente normal e você vai poder fazer as suas considerações, ok? O ecocardiograma do paciente mostrou uma fração de ejeção de 29%, escala de Simpson, classificação de Simpson, um diâmetro diastólico final de VE de 69 milímetros, um septo de 12 milímetros e havia uma hipertrofia ventricular excêntrica, uma insuficiência mitral de grau moderado, um átrio esquerdo de 51 milímetros por um volume de 72 ml por metro quadrado, certo? Poderia explicar isso para a gente, doutor Nelson? Rapidamente, a gente aí já fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? O diâmetro diastólico 69 milímetros, se eu não me engano. Isso. Um coração bastante dilatado, com a fração de ejeção bem reduzida pelo método de Simpson. Então, é um coração bastante crescido e fraco, né? A fração de ejeção, que é a força de contração do músculo cardíaco, bastante reduzida. Ele tem o átrio esquerdo já bastante dilatado. Uma coisa que chama atenção aí, algum pormenor até, que a gente já vai ajudando na nossa investigação da etiologia da insuficiência cardíaca dele, é o septo de 12 e a hipertrofia excêntrica. Fala a respeito de um engrossamento do músculo cardíaco. Então, provavelmente, esse paciente chegou com 176 por 110 de pressão. Então, é muito provável que a etiologia dele seja uma miocardiopatia dilatada de etiologia hipertensiva. Ou seja, esse paciente teve o diagnóstico de hipertensão 10, 15 anos atrás, não tratou. Provavelmente ele hipertrofiou o músculo cardíaco, não tratou. Nosso corpo se adapta e às vezes não dá muitos sintomas. E depois o coração remodelou e dilatou. Então é muito comum, infelizmente, a gente ver pacientes que não acreditam no diagnóstico e não tratam. Ele hipertrofia, não trata e o coração remodela e dilata. E outra coisa que fala a respeito da hipertensão também, parece que ele já tem uma nefropatia hipertensiva, já tem proteinúria no sumário de urina, já tem a creatinina aumentada. Então o eco é um exame simples que nos dá bastante informação. Então a gente vê aí dilatação ventricular, coração mais fraco, já tem insuficiência mitral, provavelmente secundária à dilatação desse ventrículo e a força de contração bastante reduzida, fração de ejeção bem diminuída. E essa questão da hipertrofia excêntrica e do septo de 12 já nos faz pensar na etiologia de que ele foi um paciente que teve hipertensão por muitos anos, não se tratou e infelizmente dilatou o coração. Perfeito, muito bem explicado. Nós temos um vídeo aí para mostrar. Legal. Vídeo. Legal. Primeiro vídeo. Então, à esquerda seria o eco do nosso paciente, né? A gente está vendo uma imagem aí de apical 4 câmeras. À esquerda é o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral ali abrindo e fechando. À direita, o átrio direito, o ventrículo direito. A gente vê que é uma dilatação importante. A gente vê o ventrículo esquerdo, que é aquela câmara maior, se contraindo bem mais fraco. Ele está bastante dilatado e com a contração não tão vigorosa, uma contração mais fraca. A gente vê câmaras direitas normais, o ventrículo direito é normal, mas chama atenção realmente aí um aumento importante das câmaras esquerdas, tanto o átrio quanto o ventrículo esquerdo. Eu acho que fica legal para a gente ilustrar. Do lado nós temos um ecocardiograma de um paciente normal. Olha a diferença. Então olha lá como é mais vigorosa a contração do ventrículo esquerdo desse paciente da direita. O ventrículo tem o diâmetro de tamanho normal. Olha como o coração contrai todas as paredes simetricamente, com o tamanho normal e a força de contração normal, o tamanho do átrio normal. Fica bem fácil da gente entender. Então, o coração da esquerda, um coração com insuficiência cardíaca dilatado, o coração da direita, um coração normal. Legal, que bom que nós temos essas duas imagens aí. Fica bem ilustrativo e dá para a gente entender. Perfeito, muito bom. Pessoal que vocês estão assistindo, os estudantes de medicina, os nossos colegas clínicos que gostam muito de diagnóstico diferencial, nós estamos diante de um paciente com hipertensão arterial. A Organização Mundial de Saúde tem um levantamento recente mostrando que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de hipertensão arterial e 700 milhões de pessoas não tratam adequadamente a hipertensão arterial. Então, esse caso aqui é muito claro que é um paciente que provavelmente nem sabia que era hipertenso e chegou num ponto desse. Eu gostaria, nós temos mais algum tempinho, Nelson, você falasse rapidamente como é que a gente conduziria esse caso e quais são as repercussões de uma hipertensão não tratada. Muito interessante o que você falou em relação aos números da hipertensão, são assustadores, né? E assim, a gente sabe que os acidentes vasculares cerebrais e as mortes de origem cardiovascular, seja por infarto, seja por insuficiência cardíaca,
é a principal causa de morte no mundo. E, infelizmente, os pacientes muitas vezes não acreditam. Então, nós temos que fazer a nossa meia-culpa, que nós temos que ir no consultório, no dia a dia, no pronto atendimento, na urgência, conversar com esse paciente e esclarecer para ele que muitas vezes a hipertensão é uma doença silenciosa. Né? Às vezes o nosso organismo se adapta e o paciente nenhuma dor de cabeça ele tem, às vezes. Então ele fala, por que eu vou tratar se eu não estou sentindo nada? Mas a gente tem que explicar para ele que enquanto ele não está sentindo nada e a pressão está 18/11, o rim está sendo agredido, a nossa visão está sendo agredida, o nosso coração está se hipertrofiando, todos os vasos do nosso corpo estão sendo acometidos, nossos vasos cerebrais. E às vezes o primeiro sinal disso já vem com um AVC, já vem com um infarto, já vem com insuficiência renal. Quantos pacientes nós temos em diálise que entrou em insuficiência renal aguda, a Nasarca, edema, a oligúria, quando a gente vai ver era uma hipertensão não tratada. Simplesmente se ele tivesse tomado antihipertensivo, 2, 3 comprimidos por dia, ele não estava em diálise. E a diálise, a gente sabe da morbidade da diálise 3 vezes por semana numa máquina. Enfim, a hipertensão arterial é uma patologia simples de tratar, barata, fácil de diagnosticar, mas que nós temos que estar no dia a dia conversando com o paciente, esclarecendo o paciente que ele tem que tratar, porque é uma doença silenciosa, mas fatal. No nosso caso aqui, só para ilustrar um pouquinho também em relação à insuficiência cardíaca rápido, coisa simples das classificações da insuficiência cardíaca. Nós temos, aí a gente já fechou esse paciente, insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, provável etiologia hipertensiva, e aí nós vamos conduzir esse paciente. Classificação. Uma classificação há muitos anos que nós temos em relação à gravidade dos sintomas, da New York Heart Association, que é em algarismo romano, classificação grau 1, 2, 3 ou 4. 1, assintomático, 2, dispneia aos grandes esforços, 3, dispneia aos mínimos esforços, 4, dispneia em repouso. E em relação ao estágio dessa insuficiência cardíaca, também uma classificação do American College, do American Heart Association, fala mais a respeito dos estágios A, B, C e D. Porque a gente tenta cada vez mais antecipar o tratamento desse paciente. Então, o estágio A é aquele paciente que tem risco de desenvolver insuficiência cardíaca, mas ainda não tem lesão estrutural. A gente vai agir agressivamente nos fatores de risco. É o cara que é hipertenso, ainda não tem nem hipertrofia, mas é um cara que já é hipertenso e diabético, por exemplo, eu sei que futuramente ele tem risco de desenvolver a insuficiência cardíaca. Então, você é agressivo no controle dos fatores de risco. Estágio B, ele já tem a doença cardiovascular estrutural presente, mas não tem sintomas ainda. É o paciente já hipertenso, com hipertrofia ventricular, com proteinúria, ele ainda não tem sintoma de insuficiência cardíaca. Ele já está começando a ficar com disfunção ventricular, a gente tem que tratar já a insuficiência cardíaca, já inicia IECA, beta-bloqueador, e vamos observando para que ele não tem sintomas de ICC ainda. Estágio C, tem a doença estrutural, ou seja, já tem dilatação ventricular e tem sintomas. É o paciente que a gente vai tratar agressivamente também, já pensando, às vezes, numa assistência ventricular, às vezes num ressincronizador. E estágio D é o paciente com insuficiência cardíaca refratária ao tratamento, que aí são esses casos que a gente vai precisar, às vezes, de assistência ventricular, os devices, coração artificial, e o paciente vai ser encaminhado para transplante. Então, estágio A, B, C e D. E os estágios dos sintomas é 1, 2, 3 e 4. Vamos falar rapidinho de tratamento. Desculpa me alongar um pouquinho. Certo. Gurgel, como é que nós vamos tratar esse paciente fora o diabetes dele, em relação à insuficiência cardíaca? Muito simples. O tratamento da insuficiência cardíaca a gente trata com inibidor da enzima conversora de angiotensina, o IECA, o beta-bloqueador, né? A gente entra. A furosemida, ela é uma medicação que ela não mostrou nos trabalhos diminuição da mortalidade, mas ela tem uma melhora muito acentuada dos sintomas. Então, muitas vezes, no início desse tratamento, com certeza, esse nosso paciente vai precisar da furosemida inicialmente. Mas assim que o paciente estiver sem o edema, estiver sem dispneia, tudo geralmente a gente consegue retirar provisoriamente essa medicação. E o antagonista da aldosterona. Essa é a receita de bolo clássica, IECA, beta-bloqueador, antagonista de aldosterona e a furosemida nos casos que precisa. Nos últimos anos, 2 drogas ganharam bastante importância. Já há alguns anos, em substituição ao IECA, entrou o sacubitril/valsartana, porque a gente precisa fazer o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona desse paciente. O IECA, ele vai bloquear uma via, que é a enzima conversora da angiotensina. Ele vai inibir essa enzima conversora da angiotensina. O sacubitril/valsartana já vem há alguns anos, estudos mostraram grande diminuição de mortalidade nos pacientes, e ele faz um duplo bloqueio no sistema renina-angiotensina-aldosterona.
o sacubitril, que é o inibidor da aniprisilina, e o valsartana, que é o bloqueador do receptor de angiotensina. Então, se o paciente tiver condições de tomar, e hoje em dia a medicação, nós tínhamos dificuldade pelo custo, mas já entrou na farmácia popular, o sacubitril valsartana, é só preencher a papelada direitinho. Se o paciente conseguir, tira o IECA, entra o sacubitril valsartana e a gente vai manuseando a dose para a gente tentar chegar na dose máxima desse paciente. Por fim, uma medicação que entrou e não sai mais do contexto da insuficiência cardíaca são os inibidores do SGLT2. É uma medicação que há anos vem sendo desenvolvida para o diabetes, que é a dapaglifosina e a empaglifosina. E elas começaram a entrar nos estudos de contexto renal e cardiológico há alguns anos, e só mostrando resultados positivos. E nos últimos anos, o dapaglifosina, a partir do estudo DAPA-HF, e o empaglifosina, a partir do estudo EMPA-REG, mostraram diminuição da mortalidade desses pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a receita do paciente com insuficiência cardíaca tem que ter a dapaglifosina ou a empaglifosina, o inibidor da SGLT2. Ele faz uma glicosúria e ele tem mostrado muito benefício. Então, uma medicação inicialmente para o diabetes, que às vezes algum médico que não tem familiaridade vai falar, poxa, mas você não é diabético e está tomando essa medicação. Já faz parte da nossa prescrição. E fora isso, esse paciente, no nosso caso aqui, vai ter estatina, vai eventualmente ver se precisa de antiagregante ou não. Muito bem, então chegamos ao final da nossa transmissão. Eu agradeço demais ao Dr. Nelson Madeira pela brilhante explanação do caso. Eu acho que foi altamente enriquecedor para todos nós. Esperamos que vocês todos gostem e nós esperamos vocês para a próxima transmissão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nelson. Muito obrigado, Gugel. Obrigado pelo convite. Desculpa por me estender um pouquinho aqui, que a insuficiência cardíaca é um assunto Foi ótimo. encantador. Foi ótimo. Um grande abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.